Amém? Esse aleluia aí me acordou. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse as vossas Bíblias no livro de Efésios. Amém? Aleluia. Efésios. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios. E o pastor já orou. Eu creio na oração do pastor sobre a minha vida, que a gente diminua aqui o máximo, infinitamente, que não sejamos nada, e como eu me vejo, não sou nada, mas que o Senhor Jesus seja tudo nessa hora aqui. Amém, querido? Olha o que está escrito lá no capítulo 1, a partir do versículo 15. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que existe em vós, e Paulo está falando dos Efésios, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso, Paulo diz, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. E para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, o espírito de revelação do pleno conhecimento dele. Ora ainda, e é nesse versículo que eu quero me ater, ora ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos faz, que Ele vos fez. E eu me remeto para a igreja, do chamado que Ele vos faz, do chamado que Ele vos faz, quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Amém? Da sua herança nos santos. Da herança de Cristo Jesus nos santos. Podem sentar em nome de Jesus. O Senhor, Ele colocou no meu coração essa ardência de falar desta palavra. E é algo que eu sempre, nas oportunidades, quando tenho oportunidades, que não são muitas, né? Assim, em público, né? Mas a gente prega também, mas a gente está sempre falando de Jesus para aquelas pessoas que estão mais ao nosso derredor, quando nós chegamos no trabalho. Falo de Jesus, a gente quer que eu coloque os meus pés ali diante dos amigos. E Deus trouxe no meu coração sobre a igreja DAC, uma igreja de amor. E já foi falado muitas coisas aqui no que diz respeito à igreja DAC, uma igreja que preza a família, uma igreja que tem generosidade no que diz respeito ao seu próximo. E Paulo, aqui aos Efésios, e a gente sabe que o livro de Efésios, ele preza muito por falar e por levar as pessoas a terem uma nova vida em Cristo, uma nova humanidade em Cristo, viverem em unidade no corpo de Cristo. E eu vejo isso na DAC. Eu me lembro que eu passava aqui nessa rua, eu nunca conseguia ver essa igreja. Eu não conseguia, por incrível que pareça, 1 ano morando em Águas Claras, e a gente querendo ser alfinetado pela graça de Deus, em estar numa igreja que tenha esse perfil, e jamais iria imaginar que a DAC teria esse perfil. E eu falando dessa maneira, parece que eu estou querendo dizer que a igreja DAC é uma igreja perfeita, mas ela não é perfeita. Mas é uma igreja que caminha para uma linha de perfeição. É a caminhada da labuta do crente. Uma linha de perfeição que tem que estar fundamentada, como está sendo estudado aqui na igreja, na doutrina dos apóstolos. E Paulo, interessante, que ele consegue vislumbrar isso na igreja de Efésios. E eu também consigo vislumbrar, como membro, essas particularidades na igreja DAC. Uma igreja de fraternidade, uma igreja de amor. Mas Paulo, ele começa a ver algo interessante e de necessidade na igreja de Éfeso, e ele diz que ele vai orar
para que os vossos corações sejam o quê? Iluminados. Mas quem é que vai iluminar? Por que Paulo diz isso? Como iluminar? Por que iluminar? E como iluminar os vossos corações? Qual é o agente secreto que vai penetrar no coração da igreja? A igreja não é isso aqui, queridos. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja ela é humana. Ela tem uma humanidade. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos novas criaturas, mas você não deixa de ser humano. O velho homem ainda fica enrustido lá dentro, querendo espernear, querendo fazer arruaça diante das circunstâncias que estão ao nosso derredor, queridos. E Paulo, ele vê a necessidade, mesmo numa igreja fraterna, uma igreja de amor, uma igreja que está caminhando no conhecimento de Cristo. E nós somos chamados para caminhar de fé em fé. Irmãos, não ligue para mim não, que eu sou assim mesmo, eu fico andando para lá e para cá. De fé em fé, a vida do crente é caminhar de fé em fé, para que a glória de Deus venha se manifestar na nossa vida. Mas a glória, querido, mais uma coisa, vou te falar uma novidade, a glória não é tua. Se Deus cura aqui na DAC, não é porque a glória na vida do pastor ou na vida do presbítero, porque a glória é de Deus. É a manifestação de uma vida de caminhada na presença de Deus, que pela fé, a manifestação da glória, iluminando o coração daqueles que detêm a direção, a liderança, sejam abertos para que algo de Deus, para que as maravilhas de Deus aconteçam. Paulo, ele ora, eu oro, para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados. E que haja na ADAC, segundo essa palavra de Paulo aos Efésios, iluminação dos nossos olhos para o verdadeiro chamado. Irmãos, há necessidades. Falei ainda há pouco que nós somos humanos, não é isso, irmã Leila? A irmã Leila é humana, ela erra, nós erramos, mas nós, quando somos fundamentados e iluminados pela luz da palavra de Deus, mesmo que haja erros dos nossos caminhos, nós somos impulsionados a nos consertarmos pela luz da palavra de Deus. E que Paulo fala do coração, quando se fala os olhos do coração, iluminar o coração, está falando da nossa mente. A nossa mente que o tempo todo está em guerra. Às vezes, queridos, e Paulo fala isso, que fazemos o que não queremos. Mas por quê? O que é isso não querer? É porque o Espírito de Deus está o tempo todo te ensinando, ou pelo menos quer o tempo todo te ensinar. E às vezes nós nos colocamos como um coração ensinável, como se diz lá no salmista, um coração aquebrantado e contrito, o Senhor, Ele não desprezarás. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito, um coração que reconhece as suas fraquezas, as suas deficiências, e nós somos deficientes. Eu particularmente me acho ineficiente tremendamente. Mas Jesus é eficiente em tratar, em cuidar, em te levantar. E nós temos que nos cuidar. E Jesus faz a grande obra, o Senhor Jesus faz a grande obra. E quando eu falo Senhor Jesus, e foi muito bem falado, com bastante propriedade, o Espírito Santo, Ele vai fazendo, Ele vem fazendo uma grande obra. Ele vai fazendo uma grande obra na sua caminhada de fé em fé. Conforme você vai caminhando de fé em fé, a glória, ela vai se manifestando. Muitas vezes, irmão, cai no esquecimento, no nosso esquecimento, o agir de Deus ou não. Isso é histórico. Nós começamos a observar a história de Israel, e Deus cura, Deus sustenta, Deus manda o maná, Deus abre o mar vermelho, Deus sustenta
a sua liderança. Deus faz coisas grandiosas. Mas o povo nunca estava satisfeito. E parece que caía no esquecimento tudo aquilo que Deus vem fazendo e vinha fazendo em prol daquele povo, em prol da promessa. Pastor Marcelo acabou de falar aqui que nós estamos sendo encaminhados para a eternidade, através da direção do Espírito Santo. Paulo, ele preza por essa igreja de amor, que essa igreja não perca o foco. E se você for analisar e for ler o livro de Efésios, ele vai estar falando sobre unidade do corpo de Cristo, ele vai começar a falar sobre santidade, ele vai falar sobre a armadura do Espírito, a espada, a couraça da salvação. E às vezes, estamos muito preocupados com o nosso cotidiano, com o nosso bem-estar. Hoje de manhã, não quero ser repetitivo, mas eu falei, o Espírito Santo me tocou, estava lá com os adolescentes, e falando que a nossa vida é um cultuar pleno, constante a Deus. Não é somente quando você entrou daquela porta para cá e começa a cultuar a Deus, porque aqui você se faz o crente Fábio, o crente João. Não, você é o crente Fábio, o crente João aqui, mas você é o crente Fábio, o crente João lá fora. A sua busca tem que ser constante. Jesus, ele ensina que nós devemos ser o quê? Luz. Querido, é verdade, é uma grande responsabilidade. Ser luz para o mundo e sal nessa terra. Eu não sei se é muita doidice eu falar isso, mas será que você tem sido sal aonde quer que você tenha pisado, meu irmão? Ou você só quer ser curado? Ou você só quer ser restaurado? Ou a sua busca por Deus de você entrar aqui na porta para que Deus faça algo revolucionário e mude a estrutura da sua vida como um todo, quando Deus na realidade quer trabalhar poderosamente no seu coração. O que tens dentro do seu coração? Quais os tesouros que estão sendo formatados no seu coração? E às vezes parece uma palavra dura, porque eu me coloco nisso. Às vezes os nossos tesouros são totalmente diferentes. Ou melhor, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Que os caminhos projetados por Deus para a igreja são únicos. E às vezes a igreja ela projeta vários caminhos, mas não permite que haja uma só palavra. Moisés, quando na liderança, e estava na liderança daquele povo, que muitas vezes o afligia, o cobrava, e com Jesus não era diferente. Se cobrava muito de Jesus, mas ele era único. Mas Moisés, na sua insuficiência, ele diz para Deus: Senhor, eu não quero dar um só passo mediante a sua direção. E Deus manda a nuvem de glória, Deus manda a coluna de fogo. Queridos, tem que estar no controle do tempo. Eu quero te falar uma coisa. Permita que o Senhor trate seu coração. O livro de Romanos diz que a nossa mente ela é transformada pela fé na palavra. Eu penso que Jesus, o tempo todo, e eu falei hoje lá para os meninos, o nosso lado humano, da qual falei anteriormente, que fica enrustido lá dentro, querendo explodir, mas o que segura é o Espírito Santo. E Paulo ele fala nesse capítulo, que o espírito do homem conhece as coisas do homem. Mas se você for lá ver na genealogia, lá em Gênesis, como é que você se tornou alma vivente? Porque foi soprado no seu interior um espírito, que não surgiu de você, querido, é parte que vem de Deus.
E quando Deus começa a falar conosco tete a tete, Ele molda o seu espírito, Ele molda o nosso espírito, para que haja um controle do nosso coração. O coração, ele aponta diretamente para a alma tem desejo, a alma tem paixão, a alma ela deseja, a alma ela fica aguçada a aparecer, a estar em evidenciação o tempo todo diante dos homens, a alma ela é sedenta de poder. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que todo poder que emana sobre a tua vida, desde que você permita e queira, é o poder de Deus. E nós estamos falando do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho não são meras palavras. O Evangelho não são meras palavras. O Evangelho é poder de Deus em nós. Se você chega daqui na noite, não é noite, né? Mas na tarde de milagres, querendo receber poder, viva o Evangelho. E vai chegar pessoas que não vivem o Evangelho ainda, mas são tocadas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Aí vem um agente secreto. Não é o carisma do pregador, mas é o agente secreto. É o agente oculto, querido. Isso que é muito tremendo, aleluia. O agente oculto, ele vem e penetra, ele esmiuça, e usa aquilo que está sendo ministrado como palavra, desde a cabeça à planta dos pés, tratando, libertando, quebrando cadeias, destruindo sofismas e fortalezas que muitas pessoas e crentes são pressionados e são alcançados. E tudo isso, o Espírito Santo, como agente secreto de Deus aqui na terra. Eu costumo dizer, queridos, que o Espírito Santo é o Deus contemporâneo, pastor Marcelo. Nós sabemos que Deus é Pai. Repita comigo: Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o Deus contemporâneo. Quando Paulo ora para que sejam iluminados os vossos corações, de uma igreja que caminha, e não vamos sair do texto, de uma igreja que caminha, de uma igreja que exala amor, de uma igreja que vive o reino. Tem muita gente esperando que o reino ainda venha, mas o reino já está aqui. Alguém tem alguma dúvida disso? Estão comigo? Estão comigo nessa noite? Estão comigo? O reino está aqui? O reino está aqui, meu irmão. Se eu vivo o reino, quando eu precisar de uma cura, o que você vai fazer? O reino está aqui. E Jesus é mais enfático: o reino está dentro de vós. O reino não está com o poder de persuasão que tem o pastor Lacir, na tranquilidade que tem o pastor Neves, nos dons especiais que tem o pastor Marcelo, mas o reino está num dom específico que desce do céu, através de daquele que já foi enviado e que está aqui nesse lugar, é o Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo agindo e atuando, a igreja para. O Espírito Santo é o condutor. O Espírito Santo é o nosso penhor. Um dado momento, não haverá mais o Espírito Santo. Um dado momento, não haverá cura. A cura acontece porque existe a presença do Espírito Santo. Igreja, o que nós temos buscado? E Paulo vai mais além, versículo 18. Olha o que diz no versículo 18. Paulo, ele ora para que os nossos olhos sejam o quê? Iluminados. Para que saibais qual é a real esperança. Querida, a real esperança não é você ser curado da carne, não, irmão. A real esperança não é você ter uma vida boa lá em cima do monte.
Deus quer até te dar. Eu gosto disso. Mas não vou falar disso. Vai ser um dia de testemunho, eu vou testemunhar a minha vida. Mas o Espírito Santo pode até te dar. A real esperança é algo que vai além de bens materiais. O reino, quando nós somos participantes do reino e nos fazemos participantes do reino, quando você chega aqui numa tarde de milagre, que os pastores estão consagrados, vão ao monte orar, a consequência da busca e da fé faz com que haja curas, mas também depende de você, do teu posicionamento. O pastor Itamar falou sobre santidade. As pessoas querem ser curadas, querem andar de qualquer maneira sem santidade. E quando eu falo de santidade, quando Deus aqui fala e te revela a santidade, não é uma santidade canônica. Você não vai virar santo canônico, mas Deus está falando de procedimento. Você é chamado por uma grande obra, e você não pode desistir dessa grande obra. Você é chamado para grandes caminhadas. Cada um vai ter uma missão. Hoje é dia de cada um agarrar a sua missão. Cada um agarra um pedacinho da sua missão. E sabe o que acontece com a igreja? As partes da igreja que agarra cada um a missão, ela caminha, ela anda. E como eu disse no início, ela anda o quê? De fé em fé. De fé. Você quer caminhar por fé? É difícil, irmão. É difícil. Mas é princípio de Deus na vida da igreja. O pessoal lá em Minas brincava comigo, como carioca diz, me zoava. O pessoal da igreja me zoava. Eu já chegava no púlpito e já falava assim: se creres, por causa do S. Olha só, querido, carioca é fogo, né? Se creres, verás a glória de Deus. E é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, queridos. Eu tenho tido experiências. Se creres, verás a glória de Deus. O impossível vai acontecer. O Deus que tu serve é o Deus dos impossíveis. É o Deus que transforma corações. E quando eu falo de corações, Ele transforma a mente, Ele transforma as ideologias, Ele transforma maridos, Ele transforma esposas, Ele transforma pastores, Ele transforma presbíteros, Ele transforma jovens, Ele transforma crianças, Ele batiza com o Espírito Santo, Oraxaramaná. E não é só batizar com o Espírito Santo, vai mais além, não é uma simples água, mas é fogo. Irmão, eu estou pegando fogo. Você crê nisso? Pastor Marcelo, porque tu profetizaste. Mas é dessa maneira. Quer ter o coração iluminado? Quer permitir que o Senhor penetre no fundo do seu coração? Eu vou te falar uma coisa. No livro de Provérbios, Deus estava colocando isso no meu coração. E fala sobre a sabedoria. A sabedoria, ela está clamando. A sabedoria está clamando. E a gente, como bom crente, vamos para uma praça de evangelismo, né, pastor Marcelo? E falamos assim, e hoje aqui, para as pessoas às vezes que não conhecem, não entendem a ação. Olha o pastor Claudeci, estou vendo o pastor Claudeci. A sabedoria está clamando, pastor Claudeci. O Espírito de Deus está falando no meu coração. A sabedoria está clamando. E aí falamos assim, eis que eu estou... E Jesus se revelando, estou à porta e bato. Todo mundo sabe esse versículo, né? E às vezes falamos para quem não conhece a Jesus. Mas eu vou mais além, Jesus está falando contigo nessa noite. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você não conhece Jesus, nessa noite Deus está falando com você. Eu estou batendo na porta do seu coração. A sabedoria, ela está clamando. A sabedoria, ela está andando por aí, clamando. E vou te dizer, Jesus não
está batendo, mas ele está gritando: eu quero entrar no seu coração, eu quero fazer o seu coração iluminado. O seu coração é os olhos da sua alma, meu irmão. O seu coração é os olhos da sua alma. E Deus quer te dar uma visão, quer te fazer visionário. Como disse o pastor Itamar, eu gosto quando ele fala isso: fé inteligente. Fé inteligente. A fé inteligente, aquele que pratica uma fé inteligente, é aquele que tem um coração visionário. Aí, pô, pastor, o senhor está pregando então contra bens materiais. Não, querido, eu estou pregando, e o Espírito Santo está colocando no meu coração, que a nossa visão prioritariamente tem que ser o reino de Deus. O que vier depois, pastor Neves, no dialeto carioquês, é lucro. Se vier. Se vier. Se vier, você não vai aceitar. Se Deus te der, você não vai aceitar. Se Deus prover o melhor dessa terra, porque é a promessa de Deus, nós estamos nessa terra, Deus não vai nos tirar do mundo, e Jesus não promete que vai nos tirar do mundo, porque Ele fala que vai nos mandar um ajudador, e estamos falando o tempo todo desse ajudador que vai te ajudar neste mundo, que vai fazer você superar os manjares desse mundo, e o tempo todo, querido, o tempo todo, você está envolvido com manjares que fica te fornicando, para você sair da presença de Deus. E vou ser mais profundo, às vezes até dentro da igreja, sabia disso? Temos falado isso. Não, eu não estou falando da DAC, mas estou falando do contexto como um todo. O evangelho que está totalmente fora da essência, o evangelho que não tem a centralidade no Senhor Jesus, o evangelho que não tem a centralidade do poder do Espírito Santo, o evangelho que não acredita em dons e ministérios, o evangelho que não acredita em cura. É necessário cura? Claro que é necessário, porque tem os não crentes que só acreditam vendo, igual Tomé. Então Deus, o que ele faz? Ele cura. O que ele faz? Ele liberta. O que ele faz? Ele restaura. O que ele faz? Ele renova. Ele conserta os caminhos desse homem e dessa mulher por veredas tranquilas, mas veredas de responsabilidades. Irmãos, estamos vivendo, você vive sobre uma nuvem de testemunhos. Só para ter um exemplo, pastor, vou falar um negócio aqui. Eu sou um pouco velhinho já, meu irmão. Não pareço, né? Mas porque faz atividades. Aí o médico me receitou que eu tenho que fazer atividade física. Eu não gosto, irmão, de correr. De vez em quando os irmãos me ver correndo aí. De bermuda. Qual do coração? Esses dias eu clamei pelo poder de Deus. Não estou com problema de coração, graças a Deus. Eu estava sentado, eu falei assim: ó, o Espírito Santo falou assim: você não tem nada. Tu está bem. Aí eu converso com o pastor, converso com os irmãos, com o varão, ó, pô, você não tem nada, Deus está falando que tu está bem. Querem te minar, querem te parar. Por que eu estou dizendo isso? O inimigo quer te parar, mas depende de você. O inimigo quer me parar, mas depende de mim. Por que depende de mim? Depende da minha disposição e disponibilidade em querer aceitar e receber a direção plena do Espírito Santo. Entenda isso. O Senhor, Ele quer que o seu coração seja iluminado. Paulo ora aquela igreja, e eu desejo isso muito para mim, desejo muito isso para a igreja DAC, porque hoje eu me vejo na família DAC. E eu quero crescer junto com a família DAC, para o ministério que Deus me preparou e reservou para mim. Tanto foram as lutas, como eu disse no início, tantas foram, né, os desencontros, mas estamos aí. E o Senhor, Ele diz que tem um propósito muito grande, muito maior, que vai além de bênçãos, de benesses.
São riquezas da glória na herança de Cristo. Irmãos, fala para o teu irmão, são riquezas da glória na herança de Cristo. As heranças que são reservadas para Cristo, elas vão ser derramadas sobre a sua vida. E pode começar desde já. Para aquilo que é necessário, segundo o propósito, segundo o querer de Deus, na sua vida e na sua caminhada. Nem tudo Deus dá de qualquer maneira, ou dá logo no primeiro, eu quero. A gente acha que Deus é um Deus que fica dando, né? Dando, não é isso, não é assim. Mas é sobre medida. É sobre medida. E nessa medida, para a sua caminhada, para a sua compostura e para o seu caráter, é uma medida transbordante. As medidas, elas são diferenciadas. As medidas são diferenciadas. O nosso pastor Marcelo tem uma medida diferenciada. O pastor Neves tem outra medida diferenciada daquilo que Deus tem para cada um de nós. Assim vai pelo pastor Nasci. Somos diferenciados, mas no contexto amplo, no contexto geral, estamos com um só coração, com uma só unção e com um só objetivo: chegar à eternidade. Em Cristo e com Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, há necessidade de nós estarmos sendo o tempo todo, ter um coração iluminado. Como considerações finais, eu não quero ultrapassar, já estou quase com o meu tempo, 6 minutos. Um coração iluminado. Um coração iluminado. Grave isso, um coração iluminado. Grave isso, meu irmão, um coração iluminado. É um coração cheio do temor de Deus. Um coração iluminado é um coração cheio do temor de Deus. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:20 diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela branda, nas estradas e portas nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade, vós, escarnecedores, desareis escape, vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, atentai para aquilo que Deus fala no teu coração hoje. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. E eu não posso, eu sempre tenho que fazer esse apelo. Quem ainda não tem Jesus, ou não conhece Jesus, hoje conheceu um pouquinho, nós conhecemos um pouquinho de Jesus. Mas nós caminhamos o tempo todo em conhecê-lo. O profeta Oséias diz: conhecereis o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, que chuvas seródias serão derramadas sobre a sua vida. Chuvas seródias. E você que não conhece, ou já conhece, mas precisa ter uma real razão do seu chamado para que você herde verdadeiramente aquilo que Ele tem preparado. A Bíblia diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam, que o honram. Se você não conhece, se você quiser vir um pouco, levanta sua mão, se você quiser vir aqui à frente. Eu não quero aqui te colocar à prova, não, querido. Eu estou te chamando porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Se você está aqui nessa noite, ou você está aí na internet, e quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tome essa posição agora, tome essa decisão agora e venha correndo. Não venha andando devagarzinho, não, venha correndo. E se você quer caminhar com uma real visão, uma real, como eu posso dizer,
se você quer ser visionário para aquilo que Deus tem a fazer ministerialmente, e certamente as demais coisas serão acrescentadas a nível material, fica tranquilo, mas Deus quer te usar ministerialmente, Deus quer te usar como instrumento, Deus quer te usar como oráculo, não é te usar como para ficar em evidência, mas é te usar. Eu costumo dizer que o mais importante é nós sermos conhecidos pelo Senhor. E as coisas acontecem naturalmente. Se você tiver que ser conhecido publicamente, eu não sei como. Mas o mais importante é Deus te conhecer. Eu não sei se o pastor Marcelo está lembrando, eu falei, diante de tudo isso que nós estamos no Evangelho, a coisa mais cruel vai ser de repente aqueles pastores que vai falar assim: eu preguei a palavra, eu curei, ali eu fui. Aí Jesus vai falar para aquela pessoa ali: eu não vos conheço. Esse é o meu temor, não é medo, não, é temor, porque o temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o que teme ao Senhor, por mais que ele seja ineficiente, como eu falei no início, ele procura se aproximar da maneira melhor que ele pode. Nós somos limitados, nós somos humanos, dependemos de ser forjados, enrijecidos pelo Espírito de Deus o tempo todo. Em dado momento, você às vezes sai da curva. O caminho de Deus é perfeito, anseie por isso, anseie por isso, anseie por caminhos perfeitos. Se você sentiu no teu coração de vir aqui à frente, eu vou passar aqui o microfone para o pastor Marcelo. Vem aqui à frente, para que o Senhor ore, para que o pastor ore por você, para que o Senhor faça algo extraordinário na sua vida a partir de já. Você não está se expondo não, querido, é porque Deus quer fazer algo diferente, quer fazer algo novo na sua caminhada, amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a igreja, que a igreja continue com esse amor, com essa pegada, caminhando de fé em fé e de glória em glória, amém? Aleluia. Ainda de pé, igreja do Senhor, eu vou insistir aqui porque eu sei que o Espírito Santo já falou o teu coração. Igreja, fecha os olhos e fica em espírito de oração.